A partir de agora, na Rádio UESB-FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB-FM. Bom dia, ouvintes da Rádio UESB-FM em toda a região sudoeste. Hoje, sábado, 4 de julho de 2020, com o firme propósito de levar conteúdo qualificado em respeito a toda a comunidade, iniciamos agora a 20ª edição do programa Observatório Social. Eu sou Fabrício Vieira. Eu sou Luciana Silva. E eu sou Luiz Rogério. E vamos então à pauta de nossas entrevistas, inaugurando o segundo semestre de 2020. Caros ouvintes, independente de pandemia, o tempo continua a passar e dando aquela sensação de que está indo cada vez mais rápido. Bom dia, minha querida Luciana Silva, por favor, revele para nós que tema e qual entrevistado você está trazendo para brilhantar a nossa manhã de hoje. Bom dia, Fabrício, bom dia, Luiz, bom dia aos nossos ouvintes. Eu trago essa semana uma entrevista com o tema masculinidade tóxica e o meu entrevistado é o professor Luciano Torinho, que é pós-doutor pela Universidade de Salamanca, mestre e doutor pela UFBA e professor do curso de Direito da UESB e da Faculdade Santo Agostinho. E você, Luiz Rogério, muito bom dia. Qual a sua entrevista de hoje neste programa que está, eu diria, diversificadíssimo e, mais uma vez, especial como todos os demais? Bom dia, Fabrício Vieira, bom dia, Luciana Silva, bom dia ao nosso apoiador técnico, Dácio Alves, bom dia especial aos ouvintes do Observatório Social. Fabrício, nós vamos conversar com Danilo Libarino Assunção. Ele é secretário-geral do SINDAI, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Também é secretário do Meio Ambiente da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Danilo vai falar conosco a respeito do projeto de lei que foi aprovado pelo Senado Federal no último dia 24 de junho, projeto que define o marco legal do saneamento no país. O que acontece? Qual é o problema? A questão é que este marco legal aprovado pelo Senado Federal abre concreta possibilidade de privatização da água no Brasil. Portanto, um assunto gravíssimo que interessa a todos nós, você não pode perder. E para o programa de hoje, eu estou dialogando com Cristiane Cardoso, ela que é graduada em Ciência da Informação e Biblioteconomia, atuando como bibliotecária em instituições de ensino superior, a exemplo da nossa querida UESB, e também em escolas de ensino médio e fundamental de Vitória da Conquista. Nós trataremos de uma questão que fez parte das discussões sociais nos últimos dias, que é a falsidade de títulos acadêmicos, também as implicações do plágio e, obviamente, a importância dos protocolos e rigores acadêmicos para o resguardo da produção científica no país e no mundo. Isso veio à tona em função da nomeação de um ministro para a área de educação que tinha em seu currículo diversas informações não comprovadas, diversas informações falsas. Isso é uma questão muito séria, parece ser uma bobagem, mas não é. E aí, nosso diálogo com o Cris vai tratar um pouco dessas questões, tá? E da situação, como isso chegou à sociedade e as implicações para o mundo acadêmico, né? Quando se vê coisas desse tipo. Contando sempre com o apoio técnico de Dácio Alves, está no ar o programa Observatório Social em sua 20ª edição. Voltaremos já já.
Todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã, na Rádio UESB FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB FM. Luciana Silva, entrevista. A entrevista desse sábado é com o professor Luciano Tourinho, que é pós-doutor pela Universidade de Salamanca, mestre e doutor pela UFBA, professor do curso de Direito da UESB e da Faculdade Santo Agostinho. O professor Luciano é autor de diversos artigos jurídicos, livro e também palestrante. Vamos falar com o professor Luciano sobre masculinidade tóxica. Você, ouvinte, sabe o que é masculinidade tóxica? Eu vou pedir, professor Luciano, que você traga para nós o que é esse tema hoje tão falado, né? A masculinidade tóxica. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação participar do programa Observatório Social, que com certeza tem contribuído a título de informação, de esclarecimento de várias questões que são extremamente importantes. Bom, quando nós falamos de masculinidade tóxica, nós estamos falando de um conjunto de características que são construídas socialmente no sentido de subjugação de gênero, no sentido de atribuir à figura masculina uma identidade hegemônica. Essa identidade é construída até culturalmente, sempre colocando a figura do homem como uma figura máscula, uma figura viril, uma figura de uma pessoa que deve se posicionar no sentido de subjugação do outro, de imposição da sua própria vontade, de imposição de sua força, e para isso ele se utiliza de vários instrumentos. Quando nós falamos da masculinidade tóxica, ela atinge não só mulheres, mas atinge também a homens. São comportamentos que impõem padrões, comportamentos que impositivos de padrões e que acabam configurando verdadeira violência. Desde a primeira idade, quando nós falamos da infância masculina, quando ele é obrigado ali a se ver ou a se posicionar como um homem com comportamentos agressivos, com comportamentos de subjugação do outro e subjugação principalmente do feminino. Para você ouvinte que está chegando agora no nosso programa Observatório Social, nós estamos aqui com o doutor Luciano Tourinho, que é advogado, pós-doutor pela Universidade de Salamanca e acabou de trazer para nós de forma muito didática o conceito, a definição de masculinidade tóxica. E aí eu vou aproveitar e fazer outra pergunta para você, doutor Luciano. Algumas pesquisas vêm mostrando que a masculinidade tóxica, ela reduz a expectativa de vida dos homens. É isso mesmo? Como é que isso se dá? A masculinidade tóxica é considerada como um dos fatores de redução da expectativa de vida dos homens. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, nas Américas, a título de exemplo, a expectativa do homem é cerca de 6 anos menor do que a expectativa de vida da mulher. Isso se dá por inúmeros fatores, mas vários deles estão relacionados com comportamentos que são construídos socialmente, comportamentos relativos à masculinidade tóxica, comportamentos que refletem uma cultura machista. Podemos citar vários exemplos, como o caso de doenças provocadas por consumo exacerbado de álcool e outras substâncias, o comportamento agressivo no trânsito ou mesmo em outros ambientes, até mesmo em casos de doenças que são
percebidas no âmbito psicológico. O homem, quando ele está inserido no contexto de masculinidade tóxica, ele se vê em situação que ele não pode buscar ajuda, como se essa masculinidade pudesse ser atingida ou fragilizada caso ele buscasse alguma ajuda no sentido emocional. Então, vários problemas emocionais, problemas psíquicos, acabam sendo causados pela própria masculinidade, e as pessoas que são atingidas por essa masculinidade tóxica acabam não buscando ajuda, o homem não busca ajuda. Então ele se torna aquela pessoa que tem sempre se posicionar de forma sólida, de forma forte, viril, que não depende da ajuda do outro, que é emocionalmente forte porque é o sexo forte, e isso acaba refletindo diretamente em sua saúde mental. Tanto é que nós temos um índice elevado de suicídio, práticas também que refletem o sentimento de superioridade e da não busca do auxílio. Também temos várias outras situações, como nós falamos quando nós falamos a título de exemplo de homicídio, vítimas de homicídio, porque acabam se envolvendo em situações de agressões, em confusões, e também no aspecto da saúde física. A masculinidade tóxica acaba construindo aquele homem que é intocável, um homem que é forte, inclusive, em sua saúde física, e isso acaba impedindo, inclusive, a realização de consultas periódicas, de acompanhamento médico. Podemos citar o caso do exame de toque como exemplo, que é um tabu e por uma construção preconceituosa para vários homens. E a falta da busca pela saúde, pela manutenção da saúde, por conta desse tabu, acaba gerando uma baixa resolutividade em situações de câncer de próstata, por exemplo. Dr. Luciano, nós vamos agora para a última pergunta. Escutando as suas considerações, a gente pode observar que essa cultura da masculinidade tóxica, ela é ruim para o homem, e aí veio o exemplo que o senhor trouxe, que inclusive diminui a expectativa de vida masculina. E eu queria perguntar como que essa masculinidade tóxica, doutor Luciano, ela pode influenciar, ou se ela influencia, na violência contra as mulheres? Há uma relação direta entre a masculinidade tóxica e a violência contra a mulher, a violência de gênero. A masculinidade tóxica constrói a figura do homem que detém o poder. E esse poder não apenas com relação ao objeto ou status social, mas com relação também ao outro. E aí, nessa construção da masculinidade tóxica, o homem passa a perceber o feminino como o inferior. E é exatamente por isso ele passa por um processo de subjugação, né, de subjugar o outro, de subjugar o feminino. Então a ideia de posse, a ideia de propriedade, de perceber a mulher como propriedade, de perceber a mulher como objeto e não como uma pessoa titular de direitos, é típico de uma construção que advém da masculinidade tóxica. O homem que está inserido no contexto dessa masculinidade hegemônica, dessa masculinidade construída de forma prejudicial, ele se vê na obrigação, inclusive, de perceber a mulher como sua propriedade. E isso leva à prática de vários atos. E se inicia com atos, inclusive, mais leves, são indicativos dessa reafirmação da masculinidade, quando o homem impõe uma determinada forma de vestir, um comportamento da mulher, de impedir que ela saia de sua casa, ou mesmo de tecer comentários críticos acerca de suas vestes, e vai alcançando o grau ainda maior, quando parte para agressão física, para dano patrimonial, para atos de violência, atos a título de exemplo, de estupro, e chegando até a prática do feminicídio. A maioria dos casos
que nós observamos de feminicídio, a maioria desses casos está diretamente vinculada à masculinidade tóxica. O homem não mata a mulher pelo fato de ser a mulher, mas ele mata pelo fato de se sentir com o poder de subjugar a outra pessoa, de subjugar o feminino. Então essa postura de superioridade masculina, da posição do homem que detém a propriedade, o homem que de fato exerce o poder sobre o outro, leva a práticas de atos de violência. A violência que começa de uma forma que pode parecer mais simples e pode alcançar os níveis mais perigosos, os níveis que de fato levam ao homicídio, ao feminicídio. Então essa masculinidade tóxica possui sim uma relação direta com a violência contra a mulher, em razão dessa construção de subjugação do gênero feminino pelo masculino. Dr. Luciano, em nome da equipe do Observatório Social, nós agradecemos sua valorosa participação, tratando de forma tão didática esse tema da masculinidade tóxica, chamando a gente a refletir, a mudar os nossos paradigmas, como o senhor trouxe, possibilitando que no futuro, quem sabe, através dessa mudança, tenhamos uma sociedade sem violência, sem opressões, uma sociedade mais igualitária. E eu queria também aproveitar aqui o momento para parabenizá-lo pelos eventos que o senhor tem feito, trazendo temas tão importantes como o racismo, como a própria masculinidade tóxica, que foi objeto de um evento realizado essa semana sobre a sua coordenação. Como é importante a gente, enquanto sociedade, estar debatendo esse tema e fazendo do conhecimento uma possibilidade de mudança da realidade. Muito obrigada, professor Luciano Tourinho. Por fim, eu quero agradecer pelo convite para participar de um programa que, de fato, tem apresentado temas que são extremamente relevantes e salientar que nós precisamos, sim, debater a masculinidade tóxica. Nós devemos nos posicionar de forma a mudar esse paradigma dessa construção social que é prejudicial aos homens, no sentido de colocá-lo numa posição negando a sua própria essência, negando a sua liberdade de ser quem realmente ele quer ser, e também contribuindo para essa violência contra a mulher, porque a masculinidade tóxica acaba trazendo essa relação de subjugação. Então nós precisamos debater, nós precisamos construir novos paradigmas para o afastamento dessa masculinidade tóxica e a construção de relações sociais que sejam saudáveis. Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Observatório Social, volta já! Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Fabrício Vieira, entrevista. Bem, minha entrevista é com Cristiane Cardoso. Como eu já apresentei na abertura do programa, ela é graduada em Ciência da Informação e Biblioteconomia, com forte atuação no município de Vitória da Conquista. Cristiane, bom dia. Registro a grande honra em poder entrevistá-la para tratar de um assunto tão contemporâneo como este, né? A falsidade dos currículos e o plágio nas produções acadêmicas. Suas implicações, seus riscos e por que isso ocorre. Bem, a sociedade pôde acompanhar na imprensa em geral as supostas falsidades acadêmico-curriculares do ex-ministro da Educação, que foi indicado ao cargo. Entretanto, nem chegou a tomar posse devido à situação vexatória em que ele se colocou, quando veio à mídia as informações de que os títulos curriculares por ele indicados
não foram comprovados por alguma das instituições formadoras. Por favor, Cristiane, esclareça para todos os ouvintes o que significa e representa o rigor acadêmico e os protocolos de certificação para o resguardo da produção literária, artística e acadêmica de seus respectivos autores. Bom dia, Fabrício. Bom dia, ouvintes deste conceituado programa Observatório Social. Prazer imenso estar aqui com vocês. Bem, o rigor acadêmico é como chamamos os processos que envolvem uma profunda avaliação de uma determinada produção científica, partindo de critérios pré-estabelecidos por uma determinada área do conhecimento. Os encarregados por essa avaliação seguem uma série de critérios próprios de sua área que, em tese, são capazes de verificar se uma determinada pesquisa é relevante para a sociedade, se os métodos empregados respeitam os critérios científicos da área na qual está inserido, se os caminhos utilizados para o alcance dos resultados dessa pesquisa não violam critérios ético, legal ou moral, se não há violação dos direitos autorais. Em outras palavras, se a pesquisa é original e não cópia de outros trabalhos realizados anteriormente. E geralmente as pesquisas nascem dentro do ambiente acadêmico, nas universidades e institutos de pesquisa. Neste ambiente, o padrão de comunicação e a divulgação do resultado de pesquisa tende a ser a publicação de artigos científicos em revistas especializadas. Os artigos, antes de serem passados por uma avaliação, seguindo os critérios já mencionados, chamamos esse processo de avaliação por pares. Os pares são outros cientistas da mesma área que avalia a qualidade de pesquisa. Para garantir a confiabilidade nesta avaliação, o processo é realizado de maneira anônima, onde o autor do trabalho não tem conhecimento de quem são os avaliadores. E esses não tomam conhecimento de quem é o autor do trabalho e muito menos quem serão seus colegas. Vale destacar que essas revistas especializadas também seguem padrões de classificação quantitativa, pois quanto maior a sua posição nesse ranking, mais rigorosos são os critérios de avaliação das pesquisas publicadas. Desse modo, o rigor acadêmico destaca-se pelo importante papel de garantir a confiabilidade das informações científicas, tão necessárias nesses tempos em que as inverdades e o senso comum tendem a ganhar maior poder de propagação pelas mídias sociais. Por último, parafraseando o cientista Abraham Clapton, em seu livro A Conduta na Pesquisa, diz: a obediência às leis da ciência é talvez o único meio de evitar os enganosos falsos profetas. Bem, Cris, o plágio, quando devidamente evidenciado, de acordo com a Lei 9.610, a lei que trata dos direitos autorais, é considerado crime. Além da ação criminosa, fere-se a memória do real autor da obra plagiada. Em sua opinião, isto se constitui uma crise ética da sociedade que valoriza muito mais o título do que a produção acadêmica em si? Pois bem, Fabrício, o plágio sempre foi uma prática muito mal vista, principalmente no meio científico. Uma desonra para o pesquisador que se propõe a construir uma carreira sólida nesse ambiente. Contudo, nas últimas décadas, a revolução provocada pela chegada das novas tecnologias de informação e comunicação inaugurou um novo capítulo dessa história. Pois, por um lado, provocou uma explosão de produção e disseminação de informações científicas em todo o mundo. Por outro lado, essa revolução criou um terreno fértil para
que outros possam trilhar em busca apenas de um diploma, pois na vastidão de tantos trabalhos científicos fica cada vez mais difícil identificar um plágio sem a ajuda de tecnologias desenvolvidas para essa finalidade. Não é por acaso que a lei que você citou é contemporânea à chegada da banda larga no Brasil. Associada a esse fator, temos ainda outra questão a ser destacada, que é, em minha opinião, tão danosa quanto a pedagogia tecnicista, que permeia as camadas sociais, principalmente no Brasil, tende a estimular uma formação acadêmica que valorize muito mais o mercado de trabalho do que a produção científica em si. Desse modo, o currículo de um candidato a uma vaga de emprego é muito mais valorizada do que a sua produção acadêmica no processo de obtenção desses títulos. Aqui faço uma menção honrosa às universidades públicas, que mesmo enfrentando todas as dificuldades, não medem esforços para oferecerem um modelo de educação que privilegia o pensamento crítico e o cunho científico, preocupando-se em formar cientistas para a sociedade e não apenas força de trabalho para o mercado. Mas, voltando à questão do plágio, estamos vivendo um momento que ilustra bem as consequências negativas de tal prática. Quando o nosso quase ex-ministro da Educação, o senhor Carlos Decotelli, foi denunciado por cometer o plágio em sua dissertação de mestrado, causando um enorme mal-estar para si e para o MEC, o órgão máximo da educação do nosso país, ao qual estão vinculados as universidades principais combatentes desse tipo de crime. Cris, explique para os nossos ouvintes o papel da valorosa formação acadêmica em biblioteconomia e a importância desta profissão no resguardo do acervo literário, científico, artístico e cultural de uma nação. Pois bem, Fabrício, estamos vivendo em tempos de nuvens e em tempos de dados. E como tantas outras profissões, a biblioteconomia ela não poderia ser diferente. Também passou por muitas transformações e hoje o papel do guardião dos acervos já não reflete mais com tanta exaustidão ao nosso ofício, pois esses acervos estão sendo rapidamente migrados para um ambiente digital. Ainda assim, os acervos que estamos acostumados a chamar de acervos físicos não perderam o seu valor como perpetuadores do conhecimento humano, até porque, histórico e culturalmente, as pessoas têm grande apego aos livros físicos, gostam de manuseá-los, de sentir o cheiro, de terem a sensação de pertencimento. Enfim, no contexto atual, seja no tocante do acervo bibliográfico digital, seja ao acervo físico, os profissionais bibliotecários desempenham o papel de orientadores nesse universo de conhecimentos, cumprindo, dentre tantas outras missões, auxiliar o pesquisador a encontrar a informação que é de fato relevante para a construção de sua pesquisa. Além disto, também compete ao profissional bibliotecário preservar, catalogar, classificar e disseminar toda a produção intelectual em diversas áreas do conhecimento. A exemplo da arte, da cultura, da história e de tantas outras. Cris, infelizmente, o nosso tempo é curto e por isso eu reservo os instantes seguintes para suas considerações finais
e que você possa transmitir aos ouvintes do programa Observatório Social suas orientações a respeito da importância da ética e o respeito às regras acadêmicas vigentes. Assim como nós, bibliotecários, temos o dever de apresentar aos usuários de biblioteca o que há de mais relevante como resultado para suas pesquisas, garantindo através do nosso trabalho a confiabilidade necessária das fontes e dos seus estudos, o pesquisador tem diante da sociedade o compromisso de apresentar por meio de suas pesquisas resultados que ajudem a melhorar de alguma maneira a vida e o modo com que as pessoas enxergam o mundo. E isso só é possível quando uma pesquisa é feita com seriedade, honestidade intelectual, disciplina e compromisso. Todos esses elementos passaram pelo rigor científico adotado pela academia. Portanto, obedecer a esses critérios é mais do que seguir um conjunto de regras necessárias para se conquistar um título. É se comprometer, através do seu trabalho, a contribuir para a construção de um mundo melhor para todos. Muito obrigado, Cristiane Cardoso, por sua disponibilidade, por seus esclarecimentos, e a bancada do programa Observatório Social deseja a ti um excelente final de semana. Você está ouvindo o programa Observatório Social. Observatório Social, volta já! Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Luiz Rogério, entrevista. Bem, ouvintes do Observatório Social, nós vamos conversar neste bloco com Danilo Libarino Assunção. Ele é secretário-geral do SINDAI, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Vai tratar conosco de um assunto seríssimo. No dia 24 de junho passado, o Senado aprovou o projeto do Executivo que estabelece o marco legal do saneamento básico no Brasil. Até aí tudo bem. A questão é que este projeto aprovado facilita a privatização da água em nosso país e também nos estados. Gostaríamos de saber a sua opinião, Danilo, a respeito desse assunto, você que tem acompanhado essa problemática já há algum tempo, e como você está vendo, né, os riscos para a população brasileira da privatização da água, que está prevista aí como possibilidade neste novo marco legal do saneamento em nosso país. Um bom dia para você. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meu companheiro, escritor, professor Luiz Rogério. Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante que é o saneamento. Bom, há uma semana foi aprovado o projeto de lei 4162, que privatiza a água no nosso país. É um projeto que vai totalmente de encontro ao que está sendo realizado no resto do mundo, que é a reestatização da prestação de serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário. E aí eu vou tratar com os ouvintes apenas de dois pontos que eu considero serem fundamentais, né, para a gente entender a discussão, por conta inclusive do tempo reduzido que nós temos, mas não vai faltar oportunidade para nós discutirmos esse assunto. Mas assim, esses dois pontos dizem respeito, primeiro, ao aumento da tarifa e segundo, a qualidade na prestação de serviços, né? Em todos os lugares do mundo onde houve a reestatização, como Londres, Berlim, na Alemanha, Atalanta, lá nos Estados Unidos, Buenos Aires, aqui na Argentina, Cochabamba, na Colômbia, Itu, mais recentemente aqui no Brasil, nesses lugares houve esses dois processos em que a população se rebelou e colocou a prestação de serviço de volta nas mãos da prefeitura ou de volta nas mãos da empresa pública. Quando a empresa privada ela assume um sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, e é isso que está previsto, né, no projeto de lei
62 é a empresa privada assumir o sistema. Por quê? Porque ela acaba com o contrato de programa, o projeto de lei acaba com o contrato de programa e os municípios serão obrigados, a partir de abril de 2022, a fazer processo licitatório, os municípios que não tiverem ainda contratos de programa com as empresas públicas prestadoras de serviço, né? Então, essa obrigação de fazer licitação, e aí por conta da burocracia, ela retira a empresa pública da disputa e deixa a prestação de serviços apenas à disposição das empresas privadas. Então, assim, quando as empresas privadas assumem o sistema, de imediato elas aumentam a tarifa. E aumentam a tarifa porque acaba o subsídio cruzado. O projeto de lei, ele acaba o subsídio cruzado, que é os municípios mais rentáveis, né, subsidiarem os municípios menos rentáveis. E isso é comum, isso é natural, né, isso é justo. Porque, por exemplo, Vitória da Conquista, que é um município rentável, é minha cidade, onde eu nasci, ela é responsável pelo custeio e investimento no próprio município, né, na própria localidade, Vitória da Conquista, mas também ajuda no custeio e município de cidades vizinhas, como Barra do Choça, por exemplo. Ah, Danilo, mas isso não é injusto? Não, não é injusto. Por quê? A água, por exemplo, não vem de Vitória da Conquista. A água, ela é lá de Barra do Choça. Está sendo feita agora a barragem de Catulé. Então, assim, nada mais justo do que... Isso acontece em diversos municípios. Salvador é assim, a água não vem de Salvador, é lá de Pedra do Cavalo, Feira de Santana da mesma forma. Então, assim, nada mais justo do que esses municípios, né, que têm uma arrecadação maior, possam ajudar no custeio e também nos investimentos nos demais municípios menores. E isso acontece para a gente buscar a universalização, né, para a gente buscar levar água, abastecimento de água, esgotamento sanitário para uma maior parte da população do nosso estado, do nosso país. Então, por isso que existe subsídio cruzado. Só que esse projeto de lei acaba com o subsídio cruzado. Então, a empresa privada ela vai tratar daquele município ali. Então, a tarifa hoje, por exemplo, em Vitória da Conquista, não é suficiente para subsidiar o custeio e os investimentos necessários, né, para a população, para manter o sistema, para avançar no esgotamento sanitário, para avançar no abastecimento de água. É necessário, claro, o subsídio, né, o recurso que é oriundo, por exemplo, da arrecadação de Salvador. Né, uma parte desse recurso da arrecadação de Salvador influencia, né, custeia a Vitória da Conquista. Então é importante que a população perceba isso. Quando a empresa privada entra no sistema, ela aumenta de imediato a tarifa para poder fazer o custeio, poder fazer os investimentos e também ter o lucro, porque ela transforma a água em mercadoria. Então é imprescindível que as empresas privadas tenham o lucro, porque é da natureza da empresa privada ter o lucro. A empresa pública não. Ela trabalha no processo de bem-estar social, ela trabalha no processo de resultado positivo, ela reinveste, né, aquilo que foi arrecadado. Então, ela investe aquilo que foi arrecadado. Então, é importante que a população perceba isso. Então, esse aumento tarifário é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, professor e ouvintes, é justamente a prestação de serviço, a qualidade na prestação de serviço. Em todos os municípios, em quase 270 municípios ao redor do mundo em que houve a reestatização, não houve a melhoria da prestação a melhoria da qualidade na prestação de serviços, né? Inclusive não foi cumprido o que estava previsto contratualmente. Por isso que a população de Itu se rebelou, né? Foi lá, fez panelaço, ocupou as ruas, foi para frente da prefeitura, justamente porque a tarifa tinha aumentado e a prestação de serviços não tinha melhorado. Né? Então, esse foi o grande problema. E quando você não melhora a prestação de serviço, você atinge principalmente a população de baixa renda, né? Porque não tem a condição de pagar a tarifa mais alta e principalmente também porque não vai ter condição de acesso à água e esgotamento sanitário. Então, de imediato, esses são os dois pontos fundamentais e que nos tornam contrários a esse processo de privatização da água nos municípios.
Bem, ouvintes do Observatório Social, nós estamos conversando aqui com Danilo Libarino Assunção, ele que é secretário-geral do SINDAI, falando a respeito aí do risco que corremos todos nós, brasileiros, de vermos a nossa água privatizada, o acesso à água sendo privatizado no Brasil e trazendo aí impactos, inclusive no campo da saúde, principalmente para as populações mais pobres. Danilo, nessa perspectiva, qual é a possibilidade real das empresas privadas investirem em saneamento, não é, e em qualidade da água, o acesso à água tratada para as comunidades periféricas, rurais, ou seja, as comunidades mais pobres do nosso país e do nosso estado? Ô Luiz, esse é um aspecto importantíssimo. Primeiro, o seguinte, as empresas privadas, elas não vão querer pegar os sistemas que são deficitários, ou seja, elas não vão querer assumir aqueles municípios que não dão lucro, né? Da mesma forma que aquelas regiões que não dão lucro, elas não vão querer investir, porque isso é da natureza da empresa privada, ela precisa do lucro para poder existir, para poder dar continuidade às suas ações, que é diferente do Estado. O Estado, ele não visa lucro, ele visa o bem-estar social da população. Então essa é a grande questão, né? Daqueles municípios menores, aqueles municípios que não dão lucro, né, que são subsidiados pelos municípios maiores e precisam ser, eu dei um exemplo aqui, precisa ser dessa forma, eles não vão ser operados pelas empresas privadas, eles não vão ter investimento, eles não terão interesse da empresa privada. Então, com certeza, eles ficarão nas mãos da empresa pública, né? E a empresa pública, sem o subsídio, sem aqueles municípios maiores que são rentáveis para poder pegar uma parte desse resultado positivo e investir nesses municípios menores, também vai ser difícil, né, para que a população tenha uma melhoria na qualidade da prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, essa é a grande questão, né? Por isso que esse projeto de lei, o 4162, ele privatiza a água no nosso país, né? Porque ele tira a condição da empresa pública prestar um bom serviço e disponibiliza para as empresas privadas apenas aquilo que a gente chama do filé, né? Disponibiliza apenas aqueles municípios rentáveis, aqueles municípios que dão lucro, deixando aí à mercê, né, aqueles outros municípios que também precisam de abastecimento de água, que também precisam de esgotamento sanitário, mas que não têm um resultado positivo, né, que não tem uma arrecadação suficiente para poder haver o custeio e haver os investimentos. E tem outra questão, outro ponto fundamental, professor e ouvintes. Normalmente, a média, a Embasa, hoje o pessoal fala da tarifa de esgoto da Embasa hoje. O esgoto, tratar o esgoto, ele é muito mais caro do que tratar a água. Os equipamentos são mais caros, a mão de obra ela é mais cara, né, do que tratar a água. E a Embasa hoje cobra 80% do valor da água no esgoto. Quando a empresa privada assume, a média hoje nacional é de 100%. Ou seja, mesmo o pessoal ainda achando que é caro, que é alto esse valor, a Embasa ainda tem uma das menores cobranças de percentual com relação ao custeio do esgoto. A empresa privada ela cobra normalmente 100% desse valor, né? Então a gente precisa entender isso e não presta um bom serviço, aumenta a tarifa de água, não presta um bom serviço e não busca a universalização. Então a gente precisa ficar atento a isso, a gente precisa conversar aqui com o prefeito de Vitória da Conquista, com os prefeitos dos municípios circunvizinhos, prefeito de Jiquié, para que a gente faça logo o contrato de programa, para que a gente estabeleça aí as metas pelos próximos 35 anos para investimento, para universalização, para melhoria da qualidade de serviço da população local. Bem, Danilo, importantíssima essa discussão que você traz aqui, essas informações para os ouvintes do Observatório Social. Estamos chegando ao final do nosso bloco, realmente nosso tempo é curto, mas deixamos aí esse minutinho para que você possa fazer as suas considerações finais, mais uma vez agradecendo pela tua disponibilidade em atender o nosso convite de estar aqui conosco nessa manhã de sábado. Um bom dia para você. Professor, ouvintes, eu agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto tão importante para a população. Espero que a gente tenha outros momentos,
né, para falar mais um pouco de saneamento rural, que também vai ser muito prejudicado com esse projeto de lei. Nós temos no estado da Bahia, né, a maior classe trabalhadora da agricultura familiar do país. Então, essa galera vai sofrer bastante também com a privatização da água, principalmente, professor, com relação ao projeto de lei 495, que é o projeto de lei que modifica, né, a política, a lei que estabelece a política nacional de recursos hídricos. E esse projeto de lei, ele cria o mercado das águas, né, que privatiza aí os mananciais, privatiza os lençóis subterrâneos, lençóis freáticos, né? Então a gente precisa fazer uma discussão também sobre esse ponto, sobre esse aspecto, que o próximo passo dessa galera que quer privatizar a água é justamente a privatização da fonte, né? Então a gente tem que discutir isso também. De qualquer modo, eu acho que a discussão foi esclarecedora, né? Para toda a população, para que a gente entenda que é preciso defender o saneamento público, porque água é um direito humano fundamental. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. E agora, os comentários da bancada do Observatório Social. Bem, Fabrício, Luciana, Dácio Alves, ouvintes do Observatório Social, gostaria nessa oportunidade, encerrando o programa, agradecer a participação dos nossos entrevistados e entrevistada, ao advogado Luciano Tourinho, que discutiu o tema da masculinidade tóxica, mostrando que essa relação desigual entre homens e mulheres na sociedade, ela é resultado de uma construção social histórica e que se mantém a partir de traços e elementos culturais que precisam ser superados, no sentido, inclusive, de vencermos esse quadro de violência que nós temos assistido cotidianamente dos homens em relação às mulheres. Violência física, violência psíquica, quadro que precisa ser urgentemente enfrentado e superado. E na oportunidade, agradecemos também a bibliotecária Cristiane Cardoso, que trouxe informações importantes sobre a gravidade que é o plágio e as repercussões jurídicas que podem advir do plágio, inclusive com o plagiador respondendo juridicamente, falando também da importância do currículo, dos dados curriculares que são apresentados nas plataformas. A gente tem um exemplo claro, que foi inclusive discutido na entrevista, em relação à postura dos ministros de Estado do governo Bolsonaro, que apresentam dados, titulações, né, falsas para a sociedade brasileira. Então isso não pode acontecer partindo do lugar que deveria dar exemplo de lisura e de transparência. E por fim, nós agradecemos a presença do sindicalista, secretário-geral do SINDAI, Danilo Assunção, que trouxe aqui a problemática grave da privatização da água no Brasil, a partir do projeto que foi aprovado no Senado Federal no último dia 24 de junho. Um projeto que vai impelindo, forçando os entes federativos, principalmente os municípios, a aderirem à privatização da água. Danilo Assunção mostra que nos lugares onde a água foi privatizada, problemas graves ocorreram, principalmente a questão do aumento das tarifas para todas as classes sociais e a dificuldade ou impossibilidade do setor privado ofertar água tratada e saneamento para as populações mais pobres e periféricas por questões ligadas ao lucro. Ou seja, ele mostra inclusive que o interesse do setor público é o bem-estar da população e não é o lucro, e que o interesse do setor privado é o lucro, fazendo da água uma mercadoria e não um bem público, ou seja, um bem de direito público. Nessa perspectiva, devemos ficar todos nós atentos, porque essa proposta não tarda a chegar a todos os municípios do Brasil, com impacto negativo para a qualidade de vida e de saúde das populações. A todos, um bom final de semana e nos veremos no próximo sábado. Até lá. O nosso programa está chegando ao finalzinho e eu gostaria de agradecer especialmente aos nossos 3 entrevistados, Luciano Tourinho, Cristiane Cardoso e Danilo Assunção,
que compartilharam conosco e também com você, o nosso ouvinte, conhecimentos de temas tão relevantes. Confesso que quando ouvi Danilo, fiquei preocupada, muito preocupada com essa questão da privatização da água. Cristiane também trouxe um tema relevantíssimo, que é a honestidade intelectual e o rigor acadêmico, muito necessário. E o professor Luciano Torinho, com um tema aí novo e que também traz muita reflexão, que é a masculinidade tóxica. Mais uma vez, obrigada aos nossos entrevistados e um obrigado especial a você, o nosso ouvinte. Estaremos juntos aqui no próximo sábado. Um abraço a Luiz Rogério, um bom final de semana, a Fabrício Vieira também e a Darcio Alves, que nos assessora. Um abraço. Bem, caros ouvintes da UESB-FM, do programa Observatório Social, meus amigos de bancada, Luciana Silva, Luiz Rogério e Darcio Alves, quero fazer meus comentários fazendo uma costura aí entre as 3 entrevistas. Observe que o nosso programa hoje foi extremamente diverso, né? Nós tratamos de 3 temas diferentes, no entanto, que afligem a sociedade brasileira, conquistense, baiana, de maneira diversificada. Observe que o doutor Luciano Tourinho, ele tratou de uma questão muito importante, né? Que está enraizado meio que na nossa Constituição Social, que é a questão da masculinidade. Uma sociedade machista, patriarcal, que tenta impor pela força a questão do gênero. E olhe como isso é pernicioso do ponto de vista das relações sociais. E ele aborda muito bem esses pontos, inclusive trazendo e revelando uma questão importante de que a masculinidade tóxica, ela não só é agressiva e causa mal ao sexo não masculino, ao sexo feminino, mas a si próprio, porque diminui a expectativa de vida. Olha que reflexão interessante e faz com que os nossos ouvintes fiquem aí com essa percepção mais ampliada. Outra questão importante é o fato trazido pela bibliotecária Cristiane, quando ela traz as informações referentes ao descaso ou despreparo ou mesmo a displicência com relação aos rigores acadêmicos. E olha que isso não é uma mera formalidade, isso é extremamente importante porque gera uma uniformidade das informações, uma confiabilidade das ações. E nós, cidadãos, profissionais, nós não podemos nos dar o luxo de fazer alterações, quaisquer que seja, sem revelar fontes, sem usar, nós não podemos usar os dados de produções científicas, culturais, artísticas de outras pessoas sem revelar a fonte, porque isso constitui, inclusive, um crime. E a Cristiane pontuou essas questões, inclusive fazendo a gente refletir, né, com relação ao risco disso. E por que esse tema veio à pauta? Em função do ministro, né, da Educação, que foi nomeado e em 5 dias ele pediu demissão por conta da revelação das fraudes aí no seu currículo. E por último, um comentário não menos importante, aliás de extrema relevância, a questão da privatização da água com o projeto de lei encaminhado pelo Executivo e aprovado, que traz um marco legal de saneamento básico no Brasil. Óbvio que há necessidade de se constituir um marco legal, porém, nós não podemos nos refutar do que o Danilo Libarino ele traz de reflexão. Veja que o processo de privatização, o processo do projeto de lei pode fazer com que haja uma privatização que será muito danosa à sociedade. Existem estudos mostrando e realidades já para que todos nós possamos nos espelhar de que quando ocorre o processo de privatização, a água, o valor de tarifa sobe e o que antes era um bem, um bem inalienável que precisa chegar a todas as pessoas, pode de repente não estar tão disponível assim, porque os interesses são outros. Então há de se
ter bastante preocupação com relação a essa questão que o Danilo nos apresentou aí. Portanto, minha gente, nós precisamos estar atentos a todas essas pautas, porque de uma forma ou de outra elas vão interferir e interferem no seio da sociedade e pode gerar lá na frente complicações. Aos meus amigos de bancada, Luiz Rogério, Luciana Silva e Dácio Alves, um excelente final de semana estendido aí a todos os ouvintes do programa Observatório Social. Até o próximo sábado, nesse mesmo horário, das 10 às 11, na UESB-FM. Aproveitando, o programa termina aqui, mas ele continua nas redes sociais. Instagram do Observatório Social é observatório.social.vc. Até o próximo sábado. Acabamos de apresentar o programa Observatório Social, que voltará no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui na UESB-FM.